Os últimos 6 dias de Jesus. De Jamiro dos Santos Filho. Segundo dia, segunda-feira. Capítulo 2.4 Os vendilhões do templo. Jesus caminhava pelo pátio do templo como um anjo em meio aos humanos. Com passos lentos, calmos e suaves. Ele se movimentava como se pisasse em solo santificado. Os olhos azuis a tudo observavam, aparentemente, entristecido por ver o desvio que os homens fazem no uso da fé. Aquela casa, entendida como sagrada pelos judeus, transformará-se em verdadeiro caos. Enquanto Jesus andava, muitos o reconheciam saudando-o com respeito, chamando-o de mestre ou Messias. Ele sorria suavemente e oferecia as mãos para serem tocadas pelo povo ávido em busca de seu amor. Então, começou a se formar um pequeno cortejo que o seguia por meio do pátio e em altos brados diziam: Vejam! Vejam! É Jesus de Nazaré! Vamos ouvi-lo! Atenção! Jesus chegou e quer nos falar. Envolvidos pela boa acolhida, os apóstolos também ajudavam a aplaudi-lo, chamando a atenção para a sua presença. Aos poucos, fui percebendo que as atenções se voltavam para ele, que continuava caminhando pelo pátio. Aquele imenso lugar, com um número incontável de pessoas que se comportavam de modo estranho e barulhento, aos poucos foi se aquietando. Pensei que o silêncio fosse impossível, porquanto ali estavam milhares de pessoas com interesses diversos e opiniões diferentes. Porém, cada qual a seu modo foi se voltando e posicionando a fim de ouvir Jesus. Não se tem notícia de que algum dos profetas adentrara o templo recepcionado com tanto respeito quanto ele, capaz de magnetizar uma multidão como aquela. Senti que vibrações etéreas invadiam o ambiente e essas, pensei, ajudavam ainda mais a acalmar o íntimo de todos. Por suposto, legiões celestiais estavam presentes e derramavam fluidos divinos, por isso a imensa turba serenou e imantada aguardava Jesus falar. Nesse momento, ele caminhou só. Ninguém mais o seguiu. Estava tudo quieto. Então, ó bondade suprema! Ó Deus de misericórdia! Ele começou a dizer: Irmãos amados de meu coração, vós sois todos bem-aventurados, pois vós recebestes do Pai o privilégio da fé em um único Deus. Nenhum povo da terra tem obtido tanto em matéria de fé, pois o Pai vos tem enviado seus profetas a fim de vos ensinar um pouco das verdades eternas. Falando e caminhando, continuou: Olhai este templo, que é o símbolo sagrado de vossa fé, é objeto de orgulho para toda a nação, porém entristeço-me ao vê-lo transformado em covil de interesses materiais, corrompendo vossas manifestações mais puras. Vossos antepassados se envergonhariam de ver o que fizestes do templo. Esta casa deveria ser para vós lugar de recolhimento da alma, mas fizestes dela casa de câmbio, onde recolheis dinheiro com mais furor do que César de seus súditos. Vós queríeis um lugar para reverenciar o Deus único, no entanto aqui são deuses, o dinheiro que esmaga os pequeninos e o poder que humilha sem piedade. Olhai! Olhai a imundície, o mau cheiro, o barulho e a desordem que reina neste recinto que mais parece um redil ou mercado, onde tudo se adquire, exceto a fé. Ele se calou por alguns instantes e observou o efeito de suas palavras. O silêncio era geral. Alguns se sentavam no chão, outros se ajoelhavam, mas senti que todos ouviam perplexos, o que jamais imaginariam ouvir. Então, ele continuou: Meus irmãos, há mais soldados neste templo do que no palácio de Herodes. O que guardais? Ouro? Pedras preciosas? Por que cuidais das coisas da terra, quando deveríeis, vós escribas e sacerdotes, mostrar ao povo as riquezas celestiais? Por que não revelastes a eles os tesouros da alma? Ó! Quanto me dói vê-los assim! Há odor de morte neste lugar. O cheiro de sangue e fumaça de carne de vítimas inocentes queimadas domina o céu de Jerusalém. Ofereceis ao Pai carne? Sangue? Não sabeis que o Pai é o Espírito Supremo do Infinito? Assim, devemos amá-lo em espírito. Oferecei a ele vossas boas atitudes, vossa bondade e vosso amor. Vós dizeis ser o povo escolhido de Deus, no entanto fizestes desta casa de orações um matadouro, onde sacrificais aves e animais,
manchando de sangue o santuário. Vós que julgais seres os filhos diletos do Pai, transformastes este templo, símbolo da fé, em lugar onde mercadejam coisas mundanas e mesquinhas. Vós que apresentais ao mundo a crença no Deus único, vendeis a preço de ouro as bênçãos celestes ao povo simples e sofrido. Onde está escrito que o Pai vende sua misericórdia? Onde encontrais na lei palavra que avaliza a oferenda e a sede do Pai por sangue? Eu chorava assistindo a tão amorosa prédica. Envergonhava-me de mim, pois também fizera mau uso de posições clericais no passado distante. Soluçava de vergonha e dor. Notei que outros choravam, alguns mergulhavam o rosto entre as mãos sem coragem de olhar para o Mestre. Jesus continuava andando pelo pátio e, ao passar por aqueles que permaneciam sentados, acariciava-os na cabeça com um toque de amor. Depois, amorosamente, continuou: Vosso Criador está em todo o universo e também dentro de vós. Ele não precisa de um lugar para se manifestar. Basta oferecer-lhe um bom coração. Mas, se construístes um templo, ele aí também se fará presente, mas por ora não está aqui, neste antro de vaidades, onde o verniz exterior esconde a podridão da maldade que fere e mata. Expulsastes Deus do grande templo e também de vossos corações. Sabei, pois, que o luxo e a ostentação, o linho e a seda, o mármore e o ouro não impressionam ao Pai de todos nós. Nesse momento eu pensei, tais palavras, sim, eram um verdadeiro chicote a estalar alto nos corações do povo. Desferidas com tanto amor, feriam mais do que qualquer chibata. As palavras de Jesus ressoavam nas paredes de pedra e seu eco repercutia dentro de nossas almas bem alto, de forma marcante e extremamente dolorosa. Então, ouvi meu protetor dizendo: Meu filho, você descobriu agora qual o chicote utilizado por nosso mestre? Sim, meu querido, ele usou o chicote do amor, da carícia, da compaixão e do esclarecimento. Continue ouvindo. E Jesus completou: Escribas e sacerdotes, vós usai as festas em benefício próprio. Sabei que elas são festividades humanas, mundanas e nada possuem de divino. Vós acorrentais o povo em uma crença fútil, porém vos digo que em verdade vós mesmos estareis mais presos na vida futura do que imaginais. Ele queria chamar a atenção dos sacerdotes e escribas quanto ao procedimento na exploração da fé. E falando daquela forma, desejava esclarecer ao povo que a forma correta de amar a Deus é por meio de nossos atos do cotidiano, e não por simples sacrifícios na intenção de se ver livres dos erros. Finalmente, ele pediu: Meus diletos, soltai os animais. Libertai as aves inocentes e ofertai ao Criador o vosso coração puro e limpo. Chega de sacrifícios. Sacrificai a alma a fim de que vossas ações sejam puras. Soltai os animais. Soltai os animais. Deixai que os pombos voem livres pelos céus de Jerusalém. Então, imantados por aquela força estranha que os dominava, aquela multidão novamente movimentou-se. Os que já haviam adquirido alguma ave ou animal para o sacrifício soltavam-nos em pleno pátio. Os guardadores de animais agiam rapidamente, sem cerimônia, libertavam pombos, carneiros e ovelhas. Por isso nessa hora aconteceu uma confusão de vozes e berros, barulho de aves voando e homens se movimentando pelo pátio carregando suas bancas de moedas. Na balbúrdia inesperada, alguns cambistas perderam moedas, no entanto, em nenhum momento ninguém culpou Jesus pelos prejuízos, tanto pelo dinheiro perdido quanto pelos animais libertados. Ele conseguirá, com sua voz sublime, quebrar as convenções humanas. Jamais alguém poderia imaginar que isso pudesse acontecer de forma pacífica, sem usar a violência. Com argumentos fortes e um toque de amor, ele fez com que todos refletissem em suas manifestações de fé. Os guardas do templo ficaram boquiabertos, mas nada fizeram para controlar a multidão. Os sacerdotes e escribas a tudo assistiram indignados, entretanto não tiveram pulso suficiente para interromper os fatos. Jesus ficará imóvel desde que finalizar as suas palavras. Nada mais disse, mas assistia feliz ao efeito delas. Sua figura solitária no centro do pátio encheu-me de veneração, pois o reconhecia como o sublime peregrino, a maior manifestação do amor na terra.
Aos poucos o ambiente foi ficando vazio. Alguns ali ficavam como que encantados pelo que haviam assistido. Silêncio quase total tomou conta do lugar. Os apóstolos estavam boquiabertos e suas feições irradiavam encantamento e alegria ao mesmo tempo. Não contive as emoções e me aproximei dele. Bem à sua frente ajoelhei-me feliz e agradecido, com lágrimas a molhar-me a face. Com esse gesto queria reverenciá-lo. Naquele momento havia entendido o tipo de chicote que ele usará para expulsar os vendilhões do templo, por isso ainda mais o amei. Ele usará, como ele sempre o fazia, a força do amor. Ainda estava ajoelhado, quando meu protetor falou. Querido filho, há muito, muito tempo esperava por esse dia, e agora meu coração está em paz. Minha pobre alma jamais aceitou um chicote nas mãos de nosso mestre, que é o puro amor encarnado. Imaginá-lo violento, irado e sem compaixão seria humanizá-lo à condição dos brutos ignorantes que não entendem e não aceitam o transitório período infantil em que a humanidade ainda se encontra. Assim, ajoelho-me também e o amo ainda mais do que antes.